Amigos queridos, que nesta manhã sublime possamos alimentar os nossos pensamentos de muita confiança, de serenidade, para que todos nós possamos sentir o valor do bem em nossa vida. Que possamos compreender que todos nós estamos sob a tutela de Jesus. Iniciamos assim hoje mais um item deste capítulo tão significativo que contribui com a nossa evolução. Necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze, que soa um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios 13, 1-7 e 13. Amado Jesus, querido Mestre, que saibamos aproveitar os ensinamentos do Evangelho, que as vibrações amorosas destes abnegados benfeitores ampliem o nosso entendimento para a lição de hoje, para que compreendamos este caminho sublime que nos leva a libertar das nossas mazelas, das sombras que ainda existem dentro de nós. Pedimos a Jesus que estimule os nossos pensamentos, enviando para nós oportunidades que nos faz nos perceber, que nos ajude a compreender e a sentir o valor de tudo isso que o Senhor tem nos ofertado pelas lições magnânimas do seu Evangelho. Que não nos falte a esperança, não nos falte a fé e não nos falte a oportunidade de servir. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Queridos amigos, essa necessidade da caridade segundo Paulo, ela traduz para nós o pensamento do apóstolo que vivenciou momentos atrozes na implantação do cristianismo naquele povo quase todo pagão. Paulo vivenciou e por isso escreveu, especialmente quando ele se encontrava preso, as cartas, e essa carta que ele escreveu aos Coríntios, que está no capítulo 13, no versículo de 1-13, nós vamos encontrar a recomendação nobre do cumprimento da lei do amor, do que seja o caminho que vai nos levar
a servir o nosso irmão. E para que eu possa servir, eu preciso, antes de tudo, acreditar no conhecimento que recebo, pois o conhecimento ele move a minha vontade para que eu possa servir, para que eu possa entrar em contato com meu irmão. Não basta eu fazer as coisas por fazer. O importante é que eu saiba como fazer. Por que faço? Qual é o benefício que a caridade realiza tanto para o outro como para mim mesmo? Nesse olhar que convidamos todos a ampliar em direção ao nosso próximo, quando o apóstolo Paulo diz que a caridade é paciente, ela é branda, ela é benfazeja, a caridade não é injubilosa, não é temerária e nem precipitada. Não se enche de orgulho, porque quem faz não está preocupado em si mesmo, está preocupado em servir. E quem está preocupado em servir, serve sem olhar a quem. Ela não é como nós muitas vezes queremos fazer a caridade, deixando sempre aqueles que recebem sem graça, acanhados. Não, a caridade, ela não cuida de nossos interesses. Ela procura estender o óbolo que nós já conseguimos construir em favor do nosso irmão. Então, ela não cansa, ela não traz dificuldades para nós, muito pelo contrário, ela nos sustenta, ela nos ajuda a compreender a necessidade do outro e, acima de tudo, a caridade nos torna um ser melhor. É por isso que o apóstolo Paulo traz, e ele traz nessa colocação aquilo que ele passou, aquilo que ele sofreu, quando ele nos disse, né, que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, quer dizer, se eu tiver todo o conhecimento, todas as habilidades, mas se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine, um som vago, um som vazio. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. É óbvio isto, porque a caridade é a mola que move a vontade de servir. É a mola que faz com que a gente modifique o nosso olhar para o próximo. Portanto, vamos concluir de que a caridade ela é um exercício espiritual. Todos nós que procuramos praticar o bem, nós temos que criar um movimento íntimo do nosso espírito para que esse movimento alcance o outro. Então, quando os espíritos, como nós estamos vendo aqui, Paulo, nos recomenda com certa insistência a prática da caridade, eles nada mais estão nos orientando do que a caridade é que dá sentido à nossa vida. E se ela dá sentido à minha vida, ela dá sentido aos meus atos, às minhas atitudes, e ela que move a minha evolução. Então, a caridade, ela me leva a refletir. Para que eu veja o sentido da minha evolução, eu preciso refletir. E o que é refletir? Refletir nas minhas ações, nas minhas construções, naquilo que faço sem intenção nenhuma, a não ser de servir e não de agradar. É muito triste quando nós percebemos que ainda estamos no patamar de fazer as coisas para agradar. A prática da caridade, ela nos ensina a viver o bem,
na sua essência. Então, ela não é só uma relação ética, mas ela tem um significado filosófico de grande expressão para o nosso espírito. É preciso, então, compreender que todo dever, quando nós estamos diante de um dever a cumprir, nós precisamos pensar na caridade. O que nós vamos fazer diante do dever? Servir. O que nós vamos fazer? Passar para o outro aquilo que verdadeiramente nós temos sentido. Então, nós podemos perceber que a reencarnação na Terra é o caminho que nós temos para alcançar a vitória da caridade. Porque a caridade, ela nos faz perceber, é o único meio que me faz perceber realmente quem sou. E quando nós estamos no exercício da caridade, nós vamos sentir o amor divino na base de todos os nossos atos, em tudo que nós fizermos. Deus está conosco a nos estimular, a estender as mãos para aqueles que precisam de nossa atitude, de nosso olhar. A caridade, que anuncia os próprios méritos, muitas vezes é uma ameaça que ganhamos pela vaidade. Portanto, nós temos várias situações de caridade e que nós precisamos analisar cada uma. Porque o Evangelho nos diz que quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou, nós vamos ver que entre a fé, a esperança e a caridade, a mais importante de todas é a caridade. Porque a caridade, ela nos eleva, ela nos fortalece. Mas existem pessoas que ainda não compreendendo essa caridade moral, essa caridade espiritual, ele tem um pensamento e uma conduta que muito mais da esmola do que do serviço. A caridade, quando nós estamos realizando com o intuito de mostrar que nós somos superior, que nós temos mais, nós vamos ver que, infelizmente, nós estamos ofertando para ela o fruto do nosso orgulho. Os espinhos que ainda vivem em nós, porque ainda nós comentamos, nós valorizamos o nosso ato e muitas vezes criticamos e usamos da maledicência para aqueles que recebem as nossas dádivas e que muitas vezes não compreendemos as suas necessidades mais íntimas. A caridade não pode pedir trocas. Muitas vezes nós pedimos, né? Eu já fiz isso para fulano, eu vou lá pedir para ele. A caridade que nós realizamos é quando nós demonstramos toda a bondade que está dentro de nós. Então, a caridade que nós limitamos também só para aqueles que são nossos amigos, familiares, ela tem uns traços, né, de uma paixão doentia. E nós vamos ver quando nós fazemos qualquer coisa para o outro e não perdoamos suas dificuldades, nós vamos ver que nós carregamos dentro de nós ainda momentos de crueldade, de ainda muito orgulho. Então, a caridade, ela nos faz perceber a importância da caridade, por isso que ela é maior que a fé, ou ela resume a fé, por isso que ela é maior que a esperança, ou ela abre a porta da esperança, porque é na caridade que eu me percebo.
Então, quando eu vou fazer uma caridade, socorrer alguém, mas eu não perdoo o outro, então nós não estamos realizando nada, nada que seja para nós de valor. Então, quando nós fazemos a caridade, repetimos sempre lamentando, nossa, fulano, esse povo não melhora, toda vez que a gente traz é do mesmo jeito, nós vamos ver que nós estamos já caminhando para o desânimo. A caridade, ela não pode ter desânimo, ela é constante. Quando nós vamos ouvir uma pessoa com carinho, com brandura, nós estamos usando da mansuetude. A caridade que beneficia o outro, ela não pode, de jeito nenhum, trazer para o outro qualquer cobrança, qualquer inquietação, qualquer impaciência. Não podemos constranger quem quer que seja. E aí nós vamos ver que a verdadeira caridade, ela passa pelos sentimentos da gratidão. Nunca podemos reclamar daquilo que fazemos e nunca nos colocar numa posição que não temos. E nós também não podemos nos lastimarmos e nem desejar mal a alguém, porque isso desencoraja aqueles que nós estamos ensinando ou auxiliando. Então, se nós desejamos caminhar em companhia dessa virtude divina, que a gente guarde dentro de nós aquilo que ainda não aprendemos, que é o silêncio. E silenciar o coração é uma virtude. Silenciar para que nós possamos sentir o amor íntimo de Deus em nós. E aí nós vamos ver que para que a gente perceba a caridade pura, nós precisamos, acima de tudo, confiar na vontade de Deus, no exemplo de Jesus, que pediu ao Pai na última hora: perdoe, Pai, pois eles não sabem o que fazem. A caridade do Mestre em reconhecer as nossas fragilidades. Por isso, Kardec encerra esse item tão expressivo quando ele nos diz: faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E nós recomendamos, amigos, inicie no seu campo vibratório junto à sua família, depois ao trabalho, depois na sociedade, no grupo de convivência, para que a caridade seja configurada como uma construção de seu espírito. E que nesta hora, Senhor, nós pedimos aos espíritos amigos que nos auxiliaram em nossa reencarnação, ajude-nos a compreender a caridade, e especialmente a caridade de receber o passe, que muitas vezes não é percebida e nem sentida por nós, o valor do passe. Jesus, que os nossos pensamentos possam elevar, rogando a proteção para nós e para todos os outros. Que a dádiva do seu amor sustente os nossos pensamentos no bem, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança em sermos mais caridosos. Fluidifica as nossas águas, que elas se transformem cada dia mais em medicamentos valiosos, restaurando as nossas energias, a fim de que tenhamos força e coragem para prosseguir. Obrigado, Jesus. Que a sua paz e o seu olhar olhe por todo o nosso planeta. Mas olhe, Jesus, pelo Brasil, que tem uma destinação tão importante. Que a paz, a esperança
esteja conosco, hoje e sempre. Recebam com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus nos ampare. Obrigado, Mestre.